Pessoal da sequência agora, as questões de Química dissertativa Unifesp 2025. Antes de mais nada, peço para curte o canal aí, parece clichê, mas é o que ajuda a gente poder dar mais essas atividades totalmente gratuito, beleza? Para a gente fazer bastante resolução legal. Vamos lá! A pressão atmosférica varia conforme a altitude, o que limita a capacidade do ser humano sobreviver em grandes altitudes, devido à rarefação do ar. Perfeito! São poucas as cidades de grande porte no mundo acima de 3.000 metros de altitude, sendo La Paz e na Bolívia uma delas. Então aqui está mostrando quando a altitude é maior, a pressão atmosférica é cada vez menor. Quando a altitude é bem menor, a pressão é maior porque tem mais coluna de ar. Vamos lá. Mostrou aqui a tabela comparando o nível do mar com La Paz. Perfeito. Mostrou a pressão. Aqui ele não falou da densidade, mas não tem problema. Vamos seguir. Calcule a pressão parcial de oxigênio em La Paz e também na Bolívia. Vamos lá, tem dois modos da gente fazer, por regrinha de 3, como também na formulinha. Aplicando, qual que é? Vamos lá, La Paz primeiro. La Paz e vamos colocar aqui nível do mar. Em La Paz, a pressão de oxigênio nada mais que é a pressão total naquela situação, tá? Vezes a densidade do oxigênio. E a gente vê que a densidade dele é de 21%, ou melhor dizer, a composição do ar naquela situação. Então é vezes 0,21, porque é 21%. Logo, a pressão de O2 em La Paz, vamos ajustar aqui, vai ser de pressão total é 0,67. 0,67 vezes 0,21, a gente pode falar que é aproximadamente 0,14 atm. Vou abdicar de fazer as continhas, tá? Para a gente se preocupar mais com a parte química, aqui de fato com a matemática. E no nível do mar é muito mais fácil, porque a pressão de oxigênio é a pressão total, que é 1, vezes a composição, que é 0,21%. Essa ficou fácil, a pressão de oxigênio ao nível do mar, 0,21 atm, beleza? Ótima questão. B. Sabendo que a constante universal dos gases, ele colocou 0082, ele foi maldoso, né? Não precisava colocar o 2. Calcule a densidade do ar atmosférica a 298 kelvins, também foi maldoso, podia ter colocado 300 kelvin, né? Que aqui a gente vai colocar por ser um valor aproximado. Vamos lá. Considere dois motores idênticos movidos a gasolina, funcionando por igual tempo a um nível do mar e outro em La Paz. Determine a relação entre os volumes de ar necessário para o funcionamento do La Paz ao nível do mar. Então vamos lá. Primeiro, ele quer calcule a densidade do ar. A densidade, a gente tem uma formulinha específica para isso. Como que é essa formulinha? Densidade é igual a pressão atmosférica vezes a molaridade dividido pelo R vezes T. Que ela é proveniente dessa equaçãozinha aqui. É a mesma equaçãozinha dessa. A gente só pegou o volume e trocou por densidade, né? Que a densidade seria massa sobre volume. Então, nesse caso, vamos dar sequência. Densidade é a pressão atmosférica. Se ele está falando em La Paz, é de 0,67. A massa molar, ele mostrou que é 29 gramas por mol. E isso tudo aqui eu vou dar um valor aproximado. Vou colocar o R como 8, não 82, e não vou colocar a temperatura 298. Vou colocar em 300 porque eu estou mais preocupado com a química e não com a matemática. Isso dá aproximadamente 0,795. Tem gente que colocou aproximadamente 0,8, que eu acredito que não teria problema. Nesse caso, são gramas por litro. Essa é a densidade, ou seja, essa é a alternativa. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Essa é a alternativa da B, a primeira parte. Sequência. Determine a relação entre os volumes do ar necessário para o funcionamento do motor de La Paz. Então, vamos lá. Como que a gente consegue fazer essa relação? A gente pega, então, ao nível do mar. Vamos colocar o mar, então, como azul. A pressão do mar vezes o volume do mar. Isso vai ser igual a pensando em La Paz, que tem a pressão de La Paz vezes o volume de La Paz. E aqui a gente consegue fazer uma variaçãozinha. Como a gente faz essa relaçãozinha? Então, multiplicando na regrinha, então o volume do mar em relação entre os volumes de ar necessários para o funcionamento de La Paz e ao nível do mar. Então a gente vai pegar o volume de La Paz
Opa, deixa eu colocar em vermelhinho. Volume de La Paz está para o volume dado mar, que é o que a gente quer saber, essa vai ser a resposta. Mas nesse caso a gente tem que saber com a questão da pressão. Na questão da pressão é a pressão, nesse caso, do nível do mar dividido pela pressão de La Paz. Essa relaçãozinha que a gente vai fazer. Agora ficou fácil, é só saber esse valor. A pressão é de 1 no nível do mar e 0,67 em La Paz. Nesse caso, a gente descobre que isso é aproximadamente 1,49 é a relação. Não tem unidade de medida, porque a gente cancela litro com litro, beleza? Essa é a relaçãozinha. Uma questão que não é difícil, mas ela tinha um conteúdo que vocês tinham que saber, né? Beleza? Vamos lá. O elemento selênio é um micronutriente com propriedades antioxidantes. Perfeito. Está presente em vários alimentos, como a castanha do Pará, o ovo e o arroz. Muito bom. Um adulto necessita ingerir aproximadamente 60 microgramas, esse uzinho significa micro, de selênio por dia. Esse elemento também está presente nos suplementos alimentares polivitamínicos sob a forma de selenito de sódio, está a fórmula química. Aqui ele colocou quanto que vale uma micrograma, não precisava ter posto, isso é conhecimento prévio, devia saber que é 10 a menos 6 gramas. Vamos lá. Identifique a função inorgânica a qual pertence o selenito de sódio. O selenito de sódio pertence à forma orgânica dos sais. Lembrando que as funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos, beleza? E isso é um sal, porque ele não começa nem com H e nem termina com H, e ele é formado por um cátion e um ânion. E o tipo de ligação química, olha aqui, a ligação química presente na estrutura do ânion selenito. Ânion selenito, a gente está falando que é o ânion, é o SeO3-2. Como que eu sei que é menos 2? Porque eu tenho 2 sódios e ele vai multiplicar em cruz. Beleza? Então, como eu tenho mais 2 no sódio, porque cada um é mais 1, só que como eu tenho 2 sódios, ele seria mais 2. Então, o selênio mais 2. E aqui a gente está falando de ligação de ametal com ametal. Ligação de ametal com ametal, a gente está falando da ligação química chamada de covalente. Olha como a questão é tranquila. Não precisa saber necessariamente decorar o ano do selenito, mas daria para saber. O ânion, né? Pumba. B. Escreva a composição percentual do selênio presente no selenito de sódio. Então vamos lá. Agora a gente tem que fazer a questão do selênio de sódio. Qual que é a massa molar? Então vamos lá. Então tem o sódio, tem o selênio e tem o oxigênio. O sódio eu tenho apenas 2, o selênio eu tenho 1, o oxigênio eu tenho 3. Vou multiplicar por suas massas molares. Na tabela periódica, o sódio é 23, o selênio é 79 e o oxigênio é 16. Eu já calculei, então a massa molar dele é de 173 gramas por mol, beleza? Torno a dizer pela última vez que não estou preocupado com a matemática no momento, estou preocupado mais com a química. Então vamos lá, como que eu acho agora? Se 173 gramas do selenito é composto inteiro, então é 100%. E ele não pediu a composição percentual, então o X vai no porcento. E isso vai ser equivalente ao selênio, e o selênio ele tem apenas 79 gramas. Nesse caso, a gente consegue o nosso X, ele é aproximadamente 44%, beleza? Excelente pergunta por enquanto. Calcule a massa do selenito de sódio em microgramas. Aqui ficou fácil. Por quê? Em microgramas. Do selenito de sódio em microgramas necessárias para fornecer a ingestão diária de 60 microgramas de selênio. Então vamos lá. Se 179 gramas de selenito de sódio eu consigo adquirir 79 gramas do selênio, quanto que eu preciso de selênio por dia? Você precisa de 60 microgramas. E a resposta aqui é o tanto que eu tenho que ingerir de selenito de sódio. E a resposta, logicamente, vai ser em microgramas. Micrograma, micrograma, grama por grama. Agora a gente vem e faz as continhas aqui. Vamos lá?
73 por 79, né? Vou colocar direto aqui que a conta não é preocupada com a matemática. Então, o nosso y que nós calculamos agora é de aproximadamente 131 microgramas, beleza? Que ele precisa ingerir de selenito de sódio para ele adquirir pelo menos 60 microgramas de selênio, beleza? Boa questãozinha. Estão forçando um pouquinho na matemática, né? Aqui eles forçaram na matemática, aqui forçou um pouquinho mais. Não é tão característica da Unifesp fazer isso, mas faz parte acontecer. Vamos lá. Em países de clima frio durante o inverno, é necessário adicionar anticongelante à água de refrigeração do motor de veículos, para evitar o congelamento da água dentro do sistema de arrefecimento do motor. O anticongelante, comumente usado para esse fim, é composto etan-1,2-diol, conhecido como o etileno glicol. Quando ele é dissolvido em água, provoca o abaixamento do ponto de congelamento da água, evitando que ela se congele dentro do sistema de arrefecimento do veículo. Muito bom. O abaixamento do ponto de congelamento do solvente, ΔT, depende da constante crioscópica do solvente, o Kc, e a concentração do soluto expressa em termos de quantidade de mol por quilograma de solvente, chamado de molalidade. A molalidade é mol para cada quilograma de solvente. Se fosse molaridade, agora é diferente, se fosse molaridade com a letra D, a gente está falando em mol por litro de solução, representada pela letra M, e a relação ΔT é igual a Kc vezes M, que é a molalidade. A constante crioscópica no abaixamento, ele colocou aqui que a constante crioscópica é de 1,6, usando graus Celsius, mol e quilograma. Vamos lá. Primeira, escreva a fórmula estrutural do etileno glicol. O etileno glicol é o etan-1,2,2-ol. Met, et, 2 carbonos. Então tem 2 carbonos. An, ligações simples entre carbonos. 1,2-diol. Então quer dizer que no carbono 1 e no carbono 2 teremos olha só, função álcool. E agora a gente completa com hidrogênios. Se o C aqui fez 2 ligações, falta mais 2 para ele completar. Essa é a fórmula estrutural do etileno glicol. Dando sequência. Por que o etileno glicol é solúvel em água? Pois é um elemento de caráter, que tem caráter polar. Caráter polar, devido às funções álcool presentes no elemento. E a questão de solúvel, de semelhante, dissolve semelhante, por isso que ele é solúvel em água. Questãozinha tranquila. B. Calcule a molalidade de uma solução aquosa que contém 6,2 gramas de etileno glicol dissolvidos em 28 gramas de água. É a relação que a gente falou. Se em 6,2 gramas de etileno glicol eu consigo dissolver em 28 gramas de água, quanto seria se eu colocasse em 1.000 gramas de água? Agora é só fazer essa equaçãozinha que é tranquila. Olha como que ficou. E aqui, opa, Paulo, aqui é por mol, né? Aqui é por mol. Então a gente não pode colocar grama no etileno glicol. Mas a gente sabe que se a gente pegar a massa molar do etileno glicol é 62 gramas. Olha que interessante. Então, nesse caso, seriam os 62 gramas aqui. Aqui equivale, então, a 0,1 mol. Nesse caso, vamos reescrever aqui. E os 6,2 gramas, a gente consegue ver que é 0,1 mol. E aqui é o X que a gente vai saber por quilograma. Logo, a gente descobre que isso é logicamente aproximadamente 3,5 mol por quilograma. Essa é a molalidade, beleza? Agora ele pergunta qual que é a temperatura de congelamento dessa solução aquosa, expressa em graus Celsius. Agora a gente vai usar a formulinha que ele deu. ΔT é igual o Kc vezes o M. ΔT, que é a variação de temperatura, é o Kc, 1,86 vezes 3,5. Então, a variação de temperatura, nesse caso, posso falar que é aproximadamente 6,51 graus Celsius.
Essa não é a resposta, porque ele pediu a temperatura de congelamento. E lembrando, se é um delta, a gente está falando de temperatura final menos temperatura inicial. Então, nesse caso, a gente descobre que esse número vai ser negativo, porque a temperatura final deveria ser zero. Então, nesse caso, a temperatura de congelamento é de menos 6,51 graus Celsius. Lógico, né? Não poderia dar um número positivo, porque ele deveria dar um número negativo para a temperatura de congelamento cair. Excelente questão também, muito bem feita. Dando sequência, a produção do metanol envolve o sistema de equilíbrio químico. Então ele mostrou a reaçãozinha do monóxido de carbono, CO, mais 2 hidrogênios formando metanol. E o ΔH, que ele não falou quanto que deu. Escreva a expressão Kp desse equilíbrio. Se a gente está falando de Kp, a gente está falando de gases. Então vamos lá, pressão de gases. Então a gente fala que nos produtos é a pressão do CH3OH, legal colocar entre parênteses também, dividido pela, agora os reagentes, a pressão do CO vezes a pressão do H2. Como eu tenho 2 de coeficiente estequiométrico, eu coloco elevado a 2, finalizei o Kp. Qual é o efeito do aumento da pressão nesse equilíbrio? Se, como Le Chatelier fala, quantos gases eu tenho aqui? Aqui eu tenho de pressão 3 volumes, 1 do CO e 2 do H2. Aqui eu tenho 1 de volume, que é apenas 1 do metanol. Como diria Le Chatelier, ou melhor dizendo, de acordo com Le Chatelier, com o aumento da pressão do equilíbrio, ele desloca para o lado de menor pressão. Logo, ele deslocará para a direita. Não precisa falar necessariamente que ele desloca para o lado de formação do metanol. Poderia falar, não tem problema. Seria legal também começar, de acordo com Le Chatelier, você já usa uma palavra-chave maravilhosa de compreensão. B. Sabendo que as entalpias padrão de formação do CO, H2 e o metanol são respectivamente menos 110,5, 0 e menos 201,0. Calcule o ΔH de formação. Então vamos lá. ΔH. O ΔH é o H dos produtos menos o H dos reagentes. Vamos calcular cada uma. H dos produtos. Vamos lá, deixa eu fazer mais pertinho aqui. H dos produtos. Quem que é o produto? É o metanol. Só tem um dele, então é uma vez vezes 201. Então é menos 201. Quem que é o H dos reagentes? Vou fazer em vermelhinho. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. H dos reagentes. Nada mais que é o do CO, que eu já descobri que é menos 110,5. E do H, que é zero. 2 vezes 0 é zero. Agora ficou fácil. O ΔH é quanto? O H dos produtos, que é menos 201, menos 110,5. É importante lembrar que tem a questão do jogo dos sinais. Então fica menos 201, olha só, mais 110,5. E esse número vai ser um número negativo. Que número que vai ser? Menos 90,5, unidade de medida, quilojoules por mol. Uma excelente questãozinha. Além disso, qual é o efeito do aumento da temperatura sobre o rendimento desse equilíbrio? Mais uma vez, Le Chatelier. Quando eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o lado endotérmico. Nesse caso, a gente está falando de uma reação exotérmica. Então, com o aumento da temperatura, há questão de cair o rendimento dos produtos, porque ele vai deslocar para a esquerda, ou logo ele vai ter menor produção de metanol. Questãozinha muito legal, muito bem feita também. E por último, características de todas as provas da VUNESP que estamos fazendo. Lembra de curtir o canal, gente, ajuda a gente pra caramba. É orgânica. Então vamos lá. A nutrição humana requer 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e lipídios. São as únicas coisas que a gente come. Um determinado nutriente contém como principal composto orgânico conhecido como a trilinoleína, que tem essa fórmula molecular, e aqui mostrando a fórmula estrutural. Identifique qual macronutriente pertence ao nutriente que contém a trinoleína. Não é um aminoácido, não tem um grupo amina, por mais que ele tenha um grupo ácido carboxílico, né? Na verdade isso aqui é um éster, né? Mas
proveniente do ácido carboxílico, e ele também não é o famoso C6H12O6 e seus derivados, que é a glicose. Nesse caso, como ele tem uma cadeia carbônica gigante seguindo por um ácido graxo, o que é um ácido graxo de cadeia gigante? A gente está falando de um lipídio. Esse é o macronutriente. Cite a função orgânica oxigenada. A oxigenada é essa função orgânica, que é o éster. Éster, cadeia carbônica, C dupla O e continua a cadeia carbônica. Tranquila também. Vamos lá. Utilizando as fórmulas moleculares, escreva a equação balanceada da reação do hidrogênio de hidrogenação completa da trinoleína com H2. Lógico, se é hidrogenação, tem que ser dessa maneira. Então vamos lá. Como que é essa hidrogenação? A gente vai pegar então o C57 H98 O6, a gente vai juntar com o hidrogênio, não sei a quantidade ainda, e nesse caso eu vou formar uma outra estrutura, ou melhor dizendo, vou acrescentar nessa fórmula. Mas quantos hidrogênios eu tenho que pôr aqui? O tanto de oxigênios que nós temos. Olha que interessante. Quantos oxigênios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, a gente coloca exatamente 6 hidrogênios. Olha que interessante. E nesse caso, a gente descobre então que vai ser o 57 mantém, C57. Agora o H vai ser de 110 e o O vai se manter como O6. Gente, isso tem que lembrar. Eu vou manter os oxigênios, mas no caso, o que eu vou fazer? A cada oxigênio que eu tenho, eu vou conseguir oxigenar ele, principalmente quebrando as ligações duplas. Com isso fica mais fácil a compreensão de saber, porque ele não especificou como que deveria ser. Beleza? Opa, melhor é isso mesmo. Beleza? Vamos lá. Escreva a função molecular do composto X que é formado na hidrólise da triloteína, apresentada pela equação. Aqui é nada mais que a gente balancear, né? Se eu tenho 57 carbonos e aqui 3 vezes de C18, quantos carbonos temos? Então vai ficar C, H e O. Então no CC vai faltar 3 carbonos, que é aqui 54, como aqui eu tenho 57, sobram 3. H, eu tenho 98 mais 6, tenho 104. Se aqui eu tenho 3 vezes 32, sobrando aqui vai faltar 8 hidrogênios. Oxigênio eu tenho 6 e 3, são 9. Do outro lado eu tenho 6, faltam 3. C3H8O3 é o composto X. Essas foram as questõezinhas. Novamente peço para curtirem o canal, para a gente poder estar trazendo mais conteúdo, aumentando as visualizações da turma, conteúdo totalmente gratuito, beleza?